Bom dia, bom domingo, eu sou o Tom e hoje você deve estar percebido que eu estou te recebendo num lugar diferente. Se você já é um aluno da IBD, já é um membro da IEV, você deve estar reconhecendo o lugar de onde eu estou transmitindo essa aula hoje. Mas se você nos conheceu durante a pandemia pela internet, eu quero te apresentar a Sala 54. Essa sala fica no 5º andar da nossa igreja. Ela é uma das salas que fica aqui na nossa igreja, da estrutura que nós temos e que nós sempre utilizamos, visando a educação, o ensino da Bíblia para os membros da nossa comunidade. E eu estou gravando aqui essa aula hoje, justamente para recordar vocês da nossa experiência juntos em sala de aula. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, final de 2021, quase 2 anos sobre a sombra dessa pandemia. Mas eu quero te agradecer porque nesse período nós conseguimos fazer muito pelo reino com a graça de Deus. E uma das coisas que nós conseguimos fazer foi não permitir que a IBD parasse. Apesar do cenário limitador que nós tivemos, principalmente naquele momento mais difícil do isolamento social, nós conseguimos transmitir as aulas de IBD, assim como foram transmitidos o culto, lives e tudo mais. E eu agradeço você que permaneceu com a gente todos esses dias. Hoje, o último domingo de novembro, eu venho trazer para vocês a lição número 17 da revista que nós estamos trabalhando nas últimas semanas. Está aqui, a examinar as Escrituras. Então, durante 17 semanas, nós fizemos uma jornada estudando a doutrina da Bíblia. Hoje é a última aula desse tema. E por isso que é um momento de agradecimento e de refletirmos sobre o que aconteceu, as bênçãos que conseguimos colher nesse período e como planejamos o futuro. Hoje nós estamos encerrando, então, essa série. Nós teremos nos primeiros domingos de dezembro aulas avulsas, temas especiais que nós estaremos divulgando para vocês. Depois disso, a partir do domingo, dia 19 de dezembro, nós vamos entrar no recesso de férias, no recesso de fim de ano, e teremos o mês de janeiro inteiramente de férias para os professores. Os professores que estiveram aqui durante esse quase 2 anos de pandemia, ininterruptamente, mesmo nos meses de férias, gravando e transmitindo aulas. Foram mais de 26 horas de conteúdo produzido só em 2021, que foi transmitido todo domingo às 9 horas da manhã. Então aqui o meu sincero agradecimento em nome da diretoria da IBD e da IEV, ao Fábio Campoy, Fábio Trujillo, a Cleusa Fukumoto, Nelson Fukumoto, também ao pastor Ageu e ao Paulão, que juntos comigo estivemos aqui em escalas diferentes, trazendo aulas para vocês. Também quero agradecer os professores convidados que ao longo de 2021 abençoaram a nossa IBD, trazendo a sua visão, a sua metodologia para compartilhar um pouquinho conosco também na mesma lição. Então eu agradeço. Então dia 19 de dezembro nós entramos em recesso de final de ano e em janeiro vamos ter o período de férias. E nesse período nós não vamos ficar parados, estamos planejando as novidades que queremos trazer já olhando para 2022. Graças a Deus conseguimos olhar para o futuro e ver uma luz no fim do túnel. A vacinação está aumentando, percebemos ainda a pandemia não acabou, ainda há uma série de cuidados que precisamos tomar, mas já é possível fazer planos e os nossos planos são de retornar para a IBD em fevereiro, já no modelo presencial. E é por isso que eu estou nessa sala. Nosso objetivo é que a gente possa dar a aula com vocês aqui na sala, interagindo, expondo suas opiniões, fazendo suas perguntas, mas que a gente também continue transmitindo ao vivo. Então o desejo do nosso plano é que essa estrutura que você está vendo, que eu estou utilizando, seja a estrutura que nos beneficie e nos abençoe para que a gente possa dar continuidade a esse projeto e a esse plano. Ore por isso, ore pela IBD, ore pela nossa estratégia de ensino, porque queremos expandir o ensino das Escrituras, o ensino cristão, para além da sala da IBD, mas continuar com a nossa estratégia na internet, na estratégia digital e também expandindo para outros fóruns onde a gente possa estar abençoando as famílias e os membros da nossa comunidade. Ore nesse sentido, eu te agradeço os professores e agora eu te convido a participar comigo da lição 17.
Como eu comentei, o tema da revista era examinar as Escrituras, um estudo a respeito da doutrina da Bíblia. E o tema, o último, o tema 17, ele tem como título A Bíblia e o Comportamento Cristão. O texto base diz o seguinte, está em Amós, capítulo 8, verso 11, e fala o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, a gente tem uma profecia onde o Senhor fala que haverá momento em que haverá fome da palavra, em que o momento que hoje nós desfrutamos de liberdade religiosa, que você tem a sua Bíblia, eu estou falando do contexto do Brasil, porque já existe fora do Brasil muito contexto de repreensão, muito contexto de impedir que as pessoas tenham Bíblia, um contexto de falta de liberdade religiosa, contexto de falta de liberdade de várias naturezas e perseguição a cristãos. Mas nós, que vivemos no Brasil, e aqui em 2021, onde eu gravo esse vídeo, você e eu temos condições de ter uma Bíblia em casa. E temos, muitas, variadas. Podemos ter inclusive a Bíblia nos nossos celulares, nos nossos aparelhos eletrônicos, onde a gente possa consultar, ler, fazer os devocionais em qualquer lugar. Mas haverá um momento em que essa liberdade toda vai ser tirada dos cristãos e de todo aquele que tem interesse em conhecer melhor a Deus. Por isso, o tema fala de que ler a Bíblia e o comportamento que o crente deve ter. E eu falo isso, irmãos, e visitantes e amigos, porque nós não recorremos à Bíblia apenas para termos conhecimento acadêmico. Se for para isso, ainda que seja um bom conhecimento ter, ela não vai gerar na sua vida todo o poder e a transformação que ela tem para gerar na vida das pessoas. Não é para que a gente também conheça as Escrituras, para que a gente use ela para ficar julgando e condenando os outros. Ela primeiro tem um papel a desempenhar na nossa vida. E é esse o tema da lição deste domingo. Os nossos esforços, as nossas disciplinas em estudar as Escrituras, em estar na igreja, em acompanhar semanalmente sermões e cultos, muitas vezes de acompanhar nas redes sociais ou no YouTube, assistir cultos, mensagens, palestras de pensadores cristãos, tudo isso tem que ter como finalidade primeira que nós conheçamos melhor a Deus. É por isso que a Bíblia existe. Ela é uma revelação pessoal que Deus fez ao homem. E essa é a forma como Deus escolheu de revelar a si os seus pensamentos, os seus desejos, a forma como Ele entende que nós devamos viver as nossas vidas, como seus filhos devem viver. Então, nós conhecemos as Escrituras para conhecermos a Deus e também para conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Depois disso, nós conhecemos as Escrituras para que ela produza na nossa vida a transformação que só ela tem o poder para fazer. Então, muitas vezes, a Bíblia, pense na Bíblia como uma labareda de fogo. Ela serve para iluminar o nosso caminho, mas ela também serve para queimar as pessoas. Algumas pessoas hoje usam as Escrituras como labareda apenas para queimar. Quer exigir das pessoas que não conhecem a Cristo, que nunca leram a Bíblia, que elas tenham vidas e vivam de acordo com o que as Escrituras digam, que é uma loucura, é um contrassenso. É por isso que o chamado da igreja é ensinar as pessoas a respeito do Evangelho de Jesus. Porque somente tendo conhecido Jesus, sendo apresentado o Evangelho, tendo sido alcançado pelo Espírito Santo, desenvolvido fé, é que o texto que está nas Escrituras fará sentido. E aí sim, nós somos convidados a ler as Escrituras, para colocar em prática o que está escrito nela. Aqui, a lição propõe 3 reflexões. A Bíblia tem um papel fundamental na família, um papel fundamental na sociedade e um papel fundamental na igreja. Na família, nós conhecemos através das Escrituras o que o Senhor preparou, o padrão divino que Deus estabeleceu para a família. Os cuidados que o marido deve ter com a esposa, os cuidados que a esposa deve ter com o marido, o cuidado que os pais devem ter com os filhos, a estrutura espiritual que vai sustentar uma família, a organização, o amor, o cuidado que deve existir entre os cônjuges, o amor e o cuidado que deve existir entre pais e filhos, e o amor e o cuidado que tem que ser direcionado dos filhos para os pais.
É nas Escrituras que nós vamos conhecer o ciclo da vida, em que nós nascemos em um lar, em que nossos pais estão atrás de nós, usando uma referência a uma mensagem do presbítero, do evangelista Tiago Passos, que fala que os nossos pais estão atrás de nós, porque eles estão nos empurrando e nos conduzindo e nos orientando para a vida. O nosso cônjuge está caminhando ao nosso lado, com quem nós escolhemos dividir a vida. E no ciclo da vida, em algum momento, nós estaremos também guiando os nossos filhos, ao mesmo tempo também que abençoamos os nossos pais. Nossos pais nos abençoam com aquilo que eles receberam. Ninguém dá o que não tem. Então, alguns pais podem não ter recebido o amor e o cuidado, e por isso eles talvez tenham dificuldade de compartilhar isso com você. Mas você hoje, entendendo o Evangelho e a vontade de Deus, pode romper esse ciclo e para os seus filhos passar a mudar e trazer o amor, o carinho e a dedicação que você entende que seu pai deveria ter trazido. As Escrituras vão dizer que este é o ciclo abençoador. A Escritura vai dizer e vai trazer quais são os elementos importantes que ajudam com que o marido seja um cuidador e um sacerdote no lar, que ajude a esposa no seu papel de auxiliadora, de apoiadora, na condução da família e na educação dos filhos, junto com o pai, e dos filhos, como eles devem honrar o pai e a mãe. E tudo isso acontece no seio da família, porque a família é um tijolo pelo qual a nossa sociedade é construída. Então, primeiro nós construímos os alicerces espirituais, com que a Bíblia revela, que é o padrão moral de Deus, que é a vontade de Deus, que são os conselhos divinos para a estruturação da família, para que uma vez a sua família estruturada, ela possa abençoar a sociedade. E como nós então sabemos, como a Bíblia nos ajuda no nosso comportamento em sociedade? A responsabilidade do homem existe por todas as áreas da vida social. Os próprios 10 mandamentos têm ali um resumo de muitas coisas que são importantes para a vida em sociedade. Ali ele vai falar sobre honrar o pai e mãe, ali ele vai falar sobre não matar, sobre não adulterar, sobre não roubar, sobre não dizer falso testemunho, ou seja, não mentir, não compartilhar fake news, não cobiçar as coisas do outro. São coisas que são alicerces importantes e de valores morais profundos, que são elementos que constroem a nossa relação na sociedade. A base do nosso julgamento, e Cristo pede para a gente então expandir além do Velho Testamento, e ele vai dizer o seguinte: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me acolheu, estive nu e não me deste de vestir. É Jesus dizendo que as necessidades da humanidade, da sociedade, estão vistos a olhos nus, mas que nós somos chamados a viver uma vida em que nós nos sensibilizamos com a necessidade do próximo. Então as Escrituras vão trazer para cá essa verdade, que não é uma ideologia social, não é uma ideologia política. Eu não estou aqui trazendo elementos que apoiem a sua visão política de esquerda ou de direita. Pelo contrário, estou falando com você a respeito de algo que é muito superior a ideologias políticas e humanas. Estou falando para você de verdades a respeito do reino de Deus, que é um reino espiritual e não é deste mundo. Ele não faz sentido para esse mundo. É nesse sentido que Cristo, trazendo elementos muito mais superiores de qualquer ideologia humana, ele diz que nós devemos viver a vida cuidando da nossa família e também sensível às necessidades do nosso próximo, sensível à propriedade do nosso próximo, sensível à família do nosso próximo, cuidando então para que a gente não vá ferir esses limites, mas preservando esses limites, o limite da propriedade alheia, o limite da família alheia, o limite dos relacionamentos, e cuidando daqueles que são necessidades, nós estaremos dando um testemunho muito grande do que é a vida em Cristo e do que a Bíblia verdadeiramente tem para nos ensinar. E isso, irmãos, é importante nós falarmos, porque parece que no atual momento da nossa sociedade, parece que a igreja entende que a sua missão está resumida a compartilhar textos e vídeos e posts em Facebook e no WhatsApp, principalmente condenando práticas, e nós precisamos sim alertar de coisas, de práticas que são contrárias à vontade de Deus, mas elas, digo de novo, elas não farão sentido
para pessoas que não conhecem o Evangelho. Por não entender essa verdade simples, está cheio de cristão achando que nós iremos influenciar a nossa sociedade através de elegendo políticos, através da força, através de violência, que é um contrassenso. Mostra que essas próprias pessoas não conhecem as Escrituras. Porque se conhecessem as Escrituras, saberiam que nós somos chamados a subverter a cultura, subverter a sociedade, os hábitos e os valores da sociedade em que nós estamos inseridos, através do nosso exemplo e da nossa demonstração de amor. Através de pregarmos o Evangelho, levarmos as outras pessoas a entenderem o que Cristo fez, o que Cristo ensinou e que Ele se sacrificou no nosso lugar para que nós pudéssemos então estabelecer uma ponte em relação a Deus. Quando eu vivo na sociedade com esse intuito, então meu poder de transformar a sociedade é muito maior. O poder de avivamento que eu tenho na sociedade é muito maior. Mas como nós não conhecemos as Escrituras, estamos adotando práticas humanas para influenciar a sociedade. Por isso o convite e por isso o estudo que nós fizemos nesse trimestre, estudando a doutrina da Bíblia. A Bíblia não é um livro para que a gente tenha ele aberto na nossa escrivaninha ou guardado na nossa biblioteca pessoal, ou que a gente só use para vir à igreja debaixo do braço. A Bíblia é um livro vivo que trata de questões atuais e que vão nos abençoar nos relacionamentos internos, nos relacionamentos familiares, e vai abençoar também no relacionamento com a família e com a sociedade. As Escrituras vão falar e vão tratar de assuntos diversos, a respeito do trabalho, a respeito do relacionamento que um funcionário deve ter com o patrão, do patrão com o funcionário, a relação que nós devemos ter com as nossas finanças e com o dinheiro. Vai falar da relação que nós devemos ter com os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, porque nós não somos autorizados a odiar ninguém, mas somos alvos de ódio. E as Escrituras também vão dizer como devemos lidar com isso. Não é postando ironias e provocações em redes sociais, mas é perdoando e amando as pessoas que nos odeiam. Você está pronto para viver isso? Você acha que você está preparado para viver nesse nível? Você conhece esse padrão de vida? É as Escrituras que vão revelar para você. E é o meu convite para você nesse domingo. Estamos encerrando essa série. E se você, por acaso, não acompanhou ela do começo, eu te desafio a olhar o canal da IEV no YouTube, onde você vai encontrar todas as aulas. E você vai percorrer essa jornada toda, entendendo como as Escrituras contribuem para a vida da igreja, para a vida do cristão, para a vida da sociedade. E você que está nos acompanhando até aqui, é importante que você esteja preparado para continuar esse estudo. Porque quanto mais riquezas você tirar do Evangelho, mais riquezas você vai ter para oferecer e para viver na sua vida. O terceiro grande e último ponto que a lição traz é a Bíblia na igreja. Parece até redundante falar sobre a importância da Bíblia na igreja. Mas nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão repensando a igreja à luz do espírito do nosso tempo, à luz dos seus desejos humanos, das suas vontades e pensamentos e opiniões, ignorando o que Deus estabeleceu para a igreja. O meu convite logo no início desse vídeo para que você venha, estaremos com todos os protocolos de cuidado para o presencial, mas os cultos já estão aí há alguns meses operando. A vacina está avançando, nós te convidamos a voltar para a comunhão presencial. Eu também conheço os benefícios de termos a transmissão virtual e não vamos acabar com ela, pelo contrário, vamos reforçar, porque o alcance das nossas transmissões são altíssimos. Mas os grandes benefícios de estar em igreja é estar partilhando da comunhão com a comunidade. E eu te convido a fazer isso. Mas as pessoas estão tirando a necessidade de estar no culto público, como não sendo mais necessário. E as pessoas também estão tirando a Bíblia de circulação. Hoje parece que o que faz sucesso são mensagens psicológicas, mensagens de motivação, mensagens que têm muito pouco alicerce bíblico e muito mais alicerce no emocionalismo. Mas o convite que nós fazemos é que a gente regresse para a Bíblia, porque ela é a voz da igreja, ela é o sentimento da igreja e ela é o único manual da igreja. A igreja é o povo de Deus tirado do mundo, o povo de Deus colocado no mundo e o povo de Deus enviado ao mundo. Para que uma comunidade cristã seja chamada de igreja, ela precisa ter como referência a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas.
nós, como um ajuntamento de pessoas, podemos ser uma ONG, podemos ser um clube de recreação, nós podemos ser uma agremiação, nós podemos ser um sindicato, nós podemos ser uma coletividade, mas nenhuma dessas coisas o povo de Deus foi chamado para ser. O povo de Deus foi chamado para ser igreja. E a igreja só anda pela luz que as Escrituras trazem sobre o caminho. As Escrituras são a doutrina da igreja, é a ética da igreja, é a administração da igreja, é o serviço da igreja e o conselho da igreja. Nós não podemos viver a vida à luz do espírito do nosso tempo. As Escrituras, elas continuam modernas, continuam trazendo elementos que são essenciais para a nossa vida. Não adianta estar sentado no banco da igreja e desonrar a minha esposa, desonrar o meu marido, ser um profissional desonesto, mentir, ser um mau vizinho, porque as Escrituras nos chamam a viver de acordo com a doutrina bíblica. E como é que eu sei? Quando uma pessoa diz para mim que o papel de Cristo é me dar carros e casas, como eu sei que isso não é o que as Escrituras falam? Eu preciso conhecer as Escrituras. Quando eu vejo pessoas negociando curas, divulgando, vendendo, cobrando por curas e milagres, como eu sei que isso não é uma prática correta? Porque eu conheço as Escrituras. Então o convite para a igreja é que ela nunca abandone as Escrituras, para que as Escrituras continuem sendo o centro da nossa vida. E eu concluo com vocês dizendo que Jesus disse à igreja de Éfeso, no texto que está no início de Apocalipse, no capítulo 2. Ela diz: arrepende-se e volta. Arrepende-se dos seus maus caminhos, arrependa-se do seu coração frio, arrependa-se da sua fé morna e volte. O convite para essa manhã é: volte às Escrituras. Ela tem tudo o que nós precisamos. E ao longo dessas lições, nós falamos de hábitos, de cultura, de dicas, de como você pode ter o hábito de leitura bíblica. Você tem devocionais na internet, você tem aplicativos da Bíblia, você tem diferentes tipos de Bíblia, diferentes tipos de linguagem e traduções. Tudo isso para facilitar a sua jornada. Abrace uma dessas e continue percorrendo as riquezas que a Bíblia tem para você. É dessa forma que nós vamos ser cristãos maduros. Não cristãos que se sacodem a cada ventania de heresia, de novas ideias, mas cristãos que são firmes, que sabem reconhecer aquilo que é primário na fé e que é inegociável, aquilo que é secundário, que a gente pode mudar. A gente pode pintar a parede da igreja de amarelo, a gente pode pintar de azul, de preto, a gente pode ter uma bateria, a gente pode ter um piano clássico, a gente pode ter um teclado eletrônico. Para essas coisas, eu posso vir de bermuda, eu posso vir de camisa, terno e gravata. Todos esses elementos são secundários e quando os elementos secundários existem, nós precisamos ser tolerantes uns com os outros. Mas enquanto o elemento primário, que é a fé, a salvação é única e exclusivamente pela fé, em que? No sacrifício de Cristo, que nós cremos em Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas doutrinas são inegociáveis, elas que nos categorizam e classificam como cristãos. Nós não podemos negociar. Você sabe o que nos caracteriza como cristãos? Não é vir numa igreja evangélica, é conhecer a vontade do Pai e executá-la. Ser cristão, ser acolhido na família espiritual, é ter sido alcançado pela fé e através da fé em Cristo e pela graça, sermos chamados de filhos. Pertencer à igreja é ser um filho que pratica e conhece e pratica a vontade do Pai. Esse é o meu desejo para você neste domingo. Que você seja ricamente abençoado com a série que você assistiu. Que você possa continuar pondo em prática. E que na medida que nós vamos continuar com este ministério de ensino, você é convidado a se desenvolver com a gente, a crescer com a gente, a andar com a gente e quem sabe não descobrir que você tem um chamado para a educação e vir, quem sabe, amanhã, no próximo mês, no próximo ano, estar aqui dando aula para a comunidade e cumprindo o chamado da igreja, que é cuidar das pessoas e ensinar as Escrituras. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós e fique atento para as novidades a respeito da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, que tenhamos um bom culto, que você tenha um bom domingo e uma boa semana. Em nome de Jesus.